Boa tarde, então, a todos. O meu nome é Fabiana, eu sou aluna do doutorado aqui na UniOeste, na linha de Ética e Política, sou orientada pelo professor Ames, estudo Maquiavel, em particular, estudo o conceito de povo no pensamento político de Maquiavel. O que eu pensei em fazer aqui hoje não é falar especificamente sobre esse meu objeto de pesquisa, sobre o povo, mas falar sobre uma dimensão na qual o povo aparece no pensamento de Maquiavel, que é a dimensão do conflito político. Então, falar um pouco sobre a teoria do conflito político no Maquiavel e sobre esses dois atores que compõem essa teoria do conflito, que são Grandes e Povo. Eu sempre fico na dúvida se Maquiavel dispensa apresentações ou não, mas mesmo assim eu fiz uma introdução muito breve assim, sobre algumas características assim, da vida do Maquiavel, muito rapidamente, para a gente situar um pouco o Maquiavel nesse contexto em que ele vive. Então, o Maquiavel é um autor do Renascimento italiano. O Maquiavel é um autor que vive entre os anos de 1469 e 1527. E entre os anos de 1498 e 1512, Maquiavel desempenhou um papel como funcionário da República Florentina. Então, tanto a formação teórica do Maquiavel quanto os trabalhos que ele desenvolveu enquanto funcionário da República Florentina, trabalhos internos e trabalhos externos como diplomata, são bastante importantes para entender esse pensamento político do Maquiavel e o que ele escreve ao longo das suas obras. Essa função do Maquiavel de funcionário público, ela se encerra em 1512, quando a família Médici, que era uma família tradicional, uma família muito poderosa de banqueiros na Itália, retoma o poder. E aí, nesse período, se encerra a participação política, a participação do Maquiavel como funcionário de governo. Após esse evento, então, Maquiavel se afasta da vida pública, passa a viver numa pequena propriedade da família, e aí Maquiavel passa a redigir os textos maiores que nós conhecemos hoje, né, que é o Príncipe, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, a história de Florença, a arte da guerra. O Maquiavel tem uma outra série de escritos que não são os escritos políticos, que são escritos literários, e também tem os escritos enquanto funcionário do governo, né? Mas essas quatro obras principais, maiores, digamos assim, elas são escritas após 1513, né? São divulgadas após esse período. Após começar a ganhar notoriedade, o Príncipe passa a ser a obra de maior referência do Maquiavel durante muito tempo, né? Suscitando diversos tipos de interpretações. Mas, independente de qual interpretação se fazia do Príncipe, era ela o núcleo, né, o fio condutor do pensamento do Maquiavel, tanto é que ele era muito mais conhecido e eu acho que até hoje, de um modo muito mais popular, ele é muito mais conhecido como o autor do Príncipe, como o pensador do regime principesco. Esse quadro interpretativo do pensamento do Maquiavel, ele vai ter uma mudança significativa no século XX, em meados do século XX, quando vão aparecer nos meios acadêmicos pesquisas sobre o caráter republicano do pensamento do Maquiavel. Então, vários autores que passam a salientar, né, a evidenciar e até mesmo priorizar esse caráter republicano do pensamento do Maquiavel. E aqui um conjunto de autores importantes, Hans Baron, Paul Lefort, John Pocock, Quentin Skinner, que são autores bastante importantes nessa nova interpretação ou por enfatizar, né, essa característica republicana do pensamento do Maquiavel.
Em especial, então, com essa interpretação republicana, uma das grandes novidades, digamos assim, dos grandes pontos de interpretação é a teoria do conflito político do Maquiavel, que em especial se deve à interpretação do Claude Lefort. Então, o que seria essa teoria do conflito político, né? De modo muito breve, a teoria do conflito político Maquiavel vai dizer, né, que em todas as cidades, ou que todas as cidades são marcadas por uma divisão social, né? O que é novo no pensamento do Maquiavel não é pensar as cidades como cindidas, não é pensar a existência, né, de conflitos nas cidades, mas o que há de novidade no Maquiavel é pensar esse conflito de uma maneira, de modo positivo. Então, não é a descoberta da existência dessas polarizações, mas sim uma postura do Maquiavel de não tomar a dinâmica conflitual como algo negativo, mas ao invés disso ele vai tomá-la até mesmo como vital para a vida política. Para falar da teoria do conflito político, eu fiz 2 recortes, que é uma passagem do capítulo 9 do Príncipe e uma passagem do capítulo 5 do livro 1 dos Discorsi. Então, eu vou ficar nessas 2 obras, não vou entrar na questão do conflito lá na história de Florença. Então, no capítulo 9 do Príncipe, aparece então, no Príncipe aparece pela primeira vez, né, aparece a enunciação do conflito, nesse capítulo em específico, que é o capítulo 9. Então, o que o Maquiavel vinha fazendo até o capítulo 9? Até o capítulo 9, o Maquiavel vinha falando sobre os principados novos, os principados hereditários, os principados conquistados com virtude, com fortuna. E aí, no capítulo 9, o Maquiavel introduz uma espécie nova de principado, um tipo novo de principado, que ele vai denominar de principado civil. E o que é esse principado civil? E aí o Maquiavel, ele define, né, esse principado civil como aquele principado que se chega quando um cidadão privado, ele se torna príncipe, contando com apoios. E esses apoios, o Maquiavel vai dizer, ou dos grandes ou do povo. Então, esse é o principado civil, uma espécie de principado eletivo, no sentido de que acontece quando alguém se torna príncipe com o apoio de uma das partes da cidade, ou os grandes ou o povo. E aí, a partir daqui, o Maquiavel passa a descrever a existência desses 2 humores, que, segundo ele, existem em todas as cidades e que são humores que se distinguem entre si em função dos seus desejos. Então, só para fazer um parênteses aqui, tá meio alto, não tá? Só para fazer um parênteses aqui, para a gente pensar um pouco esse termo que o Maquiavel vai utilizar, que é o termo humori, né, os humores. Então, o Maquiavel diz, existem em todas as cidades, né, 2 humores. Então, essa teoria dos humores, o Maquiavel vai trazer da tradição médica do seu tempo, que é uma tradição influenciada pela medicina de Hipócrates e de Galeno, que e aí em específico no caso de Hipócrates, existe uma teoria segundo a qual todo o corpo humano, todo o corpo, ele é composto por 4 humores, 4 fluidos, que seriam o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. E aí o Hipócrates vai dizer que a saúde ou a doença do corpo, ela depende da harmonização entre esses 4 humores. Vou só ler aqui um trechinho
de uma obra do Hipócrates, da natureza do homem, em que ele fala sobre a existência dos humores e como funciona essa dinâmica no corpo. Então ele diz o seguinte: o corpo do homem é constituído de sangue, da fleuma. O corpo do homem é constituído do sangue, da fleuma, da bile amarela e da bile negra. Eis o que constitui a natureza do corpo. Eis o que é causa da doença e da saúde. Nestas condições, a saúde perfeita, quando estes humores estão numa justa proporção entre si, tanto do ponto de vista da qualidade quanto da quantidade, e quando seu casamento é perfeito. A doença, quando um destes humores, em pequena ou grandes quantidades, se isola no corpo em vez de permanecer misturado a todos os outros. Então, essa teoria do Hipócrates, aplicada ao corpo humano, traz essa ideia de que existem naturalmente no corpo esses 4 humores e eles são necessários ao corpo, mas é preciso que exista uma relação harmônica entre eles, para que um não se sobressaia ao outro, ou para que um não governe o corpo, ou que um não se isole no corpo, se afastando dos demais. Então é preciso essa harmonia entre os humores para que o corpo se mantenha saudável. O caso contrário, ou do caso contrário, decorre a doença do corpo, a enfermidade. Então, esse termo, essa ideia de humores, o Maquiavel vai retirar, o Maquiavel usa por influência dessa tradição médica. E aí, lá no capítulo 9 do Príncipe, o Maquiavel, então, após falar sobre essa espécie de principado, do principado civil, ele diz: digo que se acende a este tipo de principado ou com o favor do povo ou com o favor dos grandes. Porque em cada cidade se encontram estes 2 humores diversos. E disto nasce que o povo deseja não ser comandado e nem oprimido pelos grandes, e os grandes desejam oprimir e dominar o povo. E destes apetites diversos nascem nas cidades um de 3 efeitos: principado, liberdade ou licença. Então, o Maquiavel traz para a sua filosofia política esse conceito dos humores, mas diferente do Hipócrates, por exemplo, que falava em 4 humores existentes no corpo humano, o Maquiavel vai falar de 2 humores existentes nas cidades, que são os humores de grandes e povo. Então, dessa passagem do Príncipe, eu trago aqui 3 afirmações principais, digamos assim. A primeira, então, nos remete à teoria da divisão civil, a ideia de que em todas as cidades, então Maquiavel diz toda cidade, cada cidade é atravessada por esses 2 humores. Cada cidade, toda cidade é marcada por essa divisão civil. A segunda informação que o Maquiavel nos traz, ela corresponde àquilo que caracteriza tais grupos. Então aqui o Maquiavel vai nos dizer, em um determinado momento, quem, a partir dessa teoria do conflito, quem é grandes, quem são os grandes e quem é povo. E aí o Maquiavel diz que grandes são aqueles que desejam dominar, oprimir o povo, e o povo é aquele que deseja não ser dominado e nem oprimido pelos grandes. A terceira informação diz respeito ao que pode resultar do conflito entre esses 2 desejos distintos, principado, liberdade ou licença. Então aqui, o que o Maquiavel está dizendo? Ele está dizendo, olha, o conflito político ele tem efeitos. Esses efeitos podem ser 3, que ele diz, o principado, liberdade, que a gente pode entender como república, ou licença, que aí aqui eu sigo a interpretação dos autores que vão entender licença como ausência de instituições, ou como desordem. Então, se o conflito traz um efeito positivo,
ele pode ter como resultado uma instituição política, uma ordem política, um principado, uma república, mas ele também pode ter um efeito negativo e pode ocasionar desordem. O outro recorte que eu trago é o do capítulo 5, do primeiro livro dos discursos, sobre a primeira década de Tito Livio. Então, se na teoria, se no Príncipe, essa teoria do conflito ela é apresentada no contexto de uma espécie de ascensão ao principado, nos discursos, a teoria do conflito aparece no contexto das disputas que ocorreram em Roma, entre a plebe e o Senado. E aqui o que está em jogo é a reivindicação por parte da plebe de um lugar de participação institucional. Eu cito aqui a Marigai Nikodimov, que é uma pesquisadora francesa do pensamento Maquiavel, que ela diz o seguinte: o povo emerge, pois, nos discursos como uma comunidade apta a governar e capaz de reivindicar uma parte das magistraturas. E aqui, quando Maquiavel vai falar sobre os discursos, quando ele vai falar nos discursos sobre o conflito político, ele está fazendo referência a uma experiência vivida por Roma antiga. Bom, e o Maquiavel começa, lá no segundo capítulo do primeiro livro, ele faz uma afirmação sobre Roma, ele começa fazendo um elogio a Roma, dizendo que a causa da sua perfeição foi a existência dos regimes mistos. Então, o que isso significa? Então, só para pensar essa estrutura política de Roma após a queda dos últimos reis, dos reis tarquínios. Então, após a queda dos reis tarquínios, a queda da monarquia e o surgimento da República Romana, então existe uma estrutura de poder no governo que é a seguinte estrutura, que Maquiavel vai descrever lá nos discursos. Então, tem-se a figura de dois cônsules, que seriam a parte do governo correspondente a um governo régio. Tem o lugar dos patrícios no Senado, que corresponderia ao governo dos optimates. A gente poderia pensar o governo dos melhores, como que um governo aristocrático. E aí o Maquiavel diz que para Roma se constituir como um governo misto, faltava somente dar a ela um espaço para o povo, formular ali o governo popular. Bom, mas aí depois o Maquiavel vai demonstrar que esse espaço popular, ele não é dado ao povo, mas ele é resultado do conflito que se estabelece entre a plebe e o Senado, que aqui o Maquiavel vai tomar como conflito entre grandes e povo. No livro 5, então Maquiavel enuncia a teoria do conflito dizendo o seguinte: direi que quem condena os tumultos entre nobres e plebe parece censurar as coisas que foram a causa primeira da liberdade de Roma e considerar mais as assoadas e os gritos que de tais tumultos nasciam do que os bons efeitos que deles geravam. E não consideram que em toda a república há dois humores diferentes, o do povo e o dos grandes, que todas as leis que se fazem em favor da liberdade nascem da desunião deles, como facilmente se pode ver que aconteceu em Roma. Então, dessa passagem dos discursos, o que a gente também pode extrair, assim como da passagem do príncipe, Então, a primeira coisa, o Maquiavel faz uma crítica àqueles que condenam os tumultos, Então, o Maquiavel diz, aqueles que condenam os tumultos, então é muito comum
né, quando acontece um conflito, um tumulto na cidade, que as pessoas julguem, né, essa situação, essas manifestações, pela aparente desordem que ela estabelece na cidade. Então é muito mais comum, diz o Maquiavel, né, que os homens guiem os seus julgamentos pelos gritos de descontentamento que surgem em meio aos enfrentamentos. E aí o Maquiavel nos ensina aqui a avaliar o conflito de um modo distinto. O conflito não deve ser avaliado pelos gritos, não deve ser avaliado pela desordem, não deve ser avaliado pela confusão, mas o conflito ele deve ser avaliado pelos efeitos que dele surgem. Então, essa é a avaliação. No caso de Roma, Maquiavel vai dizer o que é que foi efeito desses tumultos entre a plebe e o Senado, né? Foram os tribunos da plebe, um lugar de participação da plebe no governo da cidade. Novamente, então, Maquiavel enuncia a existência dos dois humores, agora falando da república, né? Existem em todas as repúblicas estes dois humores, que são os humores de grandes e de povo. E também nessa passagem se repete a ideia de que o conflito ele é produtor, porque é a conclusão a que Maquiavel chega, né? Ele diz, né? Foram estes conflitos, ou foram destes conflitos, que nasceram as leis. E não qualquer lei, diz Maquiavel, mas aquelas leis favoráveis à liberdade do corpo político. Então, novamente, aqui o Maquiavel está demonstrando que um exemplo, né, em que o conflito político ele traz efeitos positivos. No começo dos discursos, o Maquiavel ele fala sobre como se deu a ordenação em algumas cidades. E aí ele fala sobre dois modos de ordenação, só para a gente pensar essa questão da lei, né? E aí Maquiavel dá o exemplo de Esparta, por ser uma cidade que teve um bom legislador, né, que desde o seu surgimento, o seu nascimento, ela teve alguém que lhe ordenasse boas leis. Então, ele fala desse papel do bom legislador em Esparta. E aí ele fala de outras repúblicas que tiveram as suas leis constituídas ao longo do tempo. E aí, esse é o caso de Roma, né? E em Roma, as leis não vieram pela sabedoria, né, pela virtude de um bom legislador, mas as leis, elas foram consequência do conflito político que ali se estabeleceu entre os grandes e o povo, entre o Senado e a plebe. Então, tendo essas informações, né, do capítulo 9 e do capítulo 5 do livro 1 dos discursos, sobre esse movimento do conflito político, eu queria pensar um pouquinho sobre as características, né, o que é que caracteriza estes dois grupos políticos, né, o que é que caracteriza, segundo Maquiavel, grandes e povo. Então, a primeira coisa que devemos considerar quando pensamos nessas duas categorias é que elas não são definidas por fatores socioeconômicos. Então, quando Maquiavel fala em grandes e povo, ele não está falando em grandes e ricos. Grandes e povo, no pensamento do Maquiavel, são categorias de desejo, são categorias políticas. Então aqui, porque é muito comum quando a gente pensa, né, grandes e povo, e quando a gente pensa no conflito entre esses dois atores políticos, a gente pensar que se trate de um conflito econômico, de um conflito socioeconômico entre uma parte da cidade mais abastada, entre os ricos e entre os pobres. Mas não é desse conflito que o Maquiavel está falando, né? O Maquiavel está falando aqui de um outro conflito, né? De uma outra espécie de conflito, cujo motor, né, são os desejos que caracterizam cada uma dessas partes do conflito, né? Então, é de fato um conflito entre um desejo de dominação de um lado dos grandes e um desejo de não ser dominado por um outro lado, que é o desejo do povo.
Isso não significa dizer que Maquiavel ignore esses fatores ou que conceba grandes e povo independente de estratos econômicos. Na verdade, a questão não significa que Maquiavel ignore que existam estratos econômicos diversos na cidade e que estas também sejam questões que geram conflitos na cidade. Então, isso não é algo que Maquiavel ignore, mas não é determinante para pensar que essas categorias, né, de povo e grandes. Então, nesse sentido, né, o que define, né, estes dois grupos não é, né, a sua posição social, não é a sua posição econômica, mas é o modo como eles desejam, ou é o objeto dos seus desejos. O que define grandes e povo é o desejo que é peculiar a cada um deles. Neste caso, é povo aquele que deseja não ser dominado nem oprimido pelos grandes, e é grande aquele que deseja dominar e oprimir o povo. Alguns autores vão definir esses desejos de povo e de grande como um desejo positivo, que marca o desejo dos grandes, e um desejo negativo que marca o desejo do povo. Não em um sentido de juízo moral, né, de bom ou de ruim, mas no sentido mesmo do objeto de seus desejos. O desejo dos grandes é positivo porque é um desejo de dominação, um desejo de poder, é um desejo de opressão. O desejo do povo é um desejo negativo porque é um desejo de não, né, de não dominação, de não opressão. Uma outra questão também, dentro dessa perspectiva do desejo de grandes e povo como desejo positivo e desejo negativo, é a ideia, por parte de alguns autores, que a negatividade do desejo do povo significaria uma passividade política. O desejo do povo como um desejo vazio, como um desejo... por ser um desejo de não poder, de não dominação, seria também um desejo que remeteria a uma passividade política. A minha pesquisa vai no sentido contrário a essa ideia, quando eu leio o Maquiavel e a ideia de povo, na verdade, na chave da atividade. Acho que dizer que povo deseja não dominar e não ser oprimido não significa dizer que ele não é também um agente político. E para começar, essa ação política do povo, digamos assim, ela aparece na sua resistência ao desejo dos grandes. E resistindo aos desejos dos grandes, se colocando como resistência ao desejo dos grandes, o conflito ele se instaura e ele produz efeitos. Essa definição, então, que o Maquiavel ele nos oferece com relação ao que caracteriza o desejo de grandes e povo, ele nos mostra, essa caracterização nos mostra que os desejos de povo e de grandes são de uma natureza antagônica. Então, não há como satisfazer plenamente a um desejo sem que o outro seja eliminado. Não há como satisfazê-lo em conjunto. O que significa isso? Satisfazer totalmente o desejo dos grandes, que é o desejo de dominação, de opressão, significa eliminar o desejo do povo. Por outro lado, satisfazer plenamente o desejo de liberdade do povo, o desejo de opressão, de não opressão, é eliminar o desejo dos grandes. Nenhuma coisa, nem outra coisa é boa, porque para o Maquiavel, estes humores, a existência dos humores,
ela é imprescindível para a cidade. Na verdade, eu acho que nesse ponto, né, não é nenhuma questão de ser imprescindível para a cidade, é uma questão, e aqui quando a gente pensa que o Maquiavel sempre diz, né, que o seu intento é pensar a política a partir da verdade efetiva das coisas, né, e não de como nós gostaríamos que ela fosse. Então, o que o Maquiavel está dizendo, olha, esses rumores existem, eles estão na cidade. Então, existindo na cidade, né, estando ali, né, é preciso que alguma coisa se faça, né, para, de certo modo, equilibrar esses humores. Eles não podem ser anulados da vida na cidade. E aí a gente retoma aquela ideia dos humores do corpo humano, que o Hipócrates traz, né? Lembra, ele diz, olha, existem esses 4 humores. Esses 4 humores são naturais ao corpo. O que determina a saúde e a doença é o modo como eles se relacionam, não é a supressão, não é a eliminação desses humores. A mesma coisa acontece na cidade, né? Grandes e povos são humores que estão aí, que atravessam, né, a vida política, que atravessam o corpo político. Então, não há como suprimir estes desejos ou um dos polos desse desejo. A raiz do conflito, então, está nesse antagonismo do desejo de grandes e de povo. Não está numa disputa por um mesmo objeto. Então, grandes e povo não desejam o mesmo objeto, né? Porque se eles desejassem o mesmo objeto, era muito mais fácil solucionar o conflito político. Eles também não desejam objetos diferentes. Também seria muito mais fácil solucionar a questão do conflito se cada um desejasse uma coisa que ambos pudessem, né, conquistar ao mesmo tempo. O grande problema dessa questão do conflito político, ou da resolução, né, do conflito político, está no fato de que eles desejam coisas contrárias, coisas que se anulam, né, quando você tem a plena realização de uma delas. Ok? Então, a raiz do conflito está nessa contrariedade dos desejos, de modo tal que a realização plena de um desejo, né, vai pressupor sempre a eliminação do outro. E aí, o Maquiavel vai defender que isso não pode acontecer, né? Nem grandes e nem povo, nem o desejo de um e o desejo de outro deve ser suprimido da vida política. Até porque o Maquiavel diz assim, olha, o conflito é salutar. Então, sem os atores políticos, você não tem o conflito político também. Você não tem esse embate entre os dois atores. Então, tendo em vista essa relação de desejos que se estabelece entre grandes e povo, a gente poderia se perguntar, né, como é que o conflito pode ser um gerador da vida política? Como é que o conflito ele pode ser salutar? Como o conflito pode gerar bons efeitos, né? Primeiro, não eliminando a divisão civil, mas equilibrando os humores. Maquiavel não entende que o conflito será sempre benéfico. Ele é benéfico quando gera bons efeitos. Logo, o elogio de Maquiavel não vai ser ao conflito em si, mas, né, aquilo que ele pode produzir quando bem regulado, ou quando há um equilíbrio entre os atores políticos, ou quando há um equilíbrio nessa relação entre esses dois desejos antagônicos na cidade. O Maquiavel fala, quando ele fala lá no capítulo 5 do primeiro livro dos discursos, quando ele fala sobre o conflito entre o Senado e a plebe, o que o Maquiavel ele vai demonstrar? Que esse conflito ele teve como consequência, como efeito, os tribunos da plebe. E o que eram os tribunos da plebe? Os tribunos da plebe eram um lugar de participação da plebe na administração pública da cidade. Então, a plebe era a
até então destituída de qualquer direito de participação no governo da cidade. E aí, com a instauração dos tribunos da plebe, há esse momento, esse lugar de participação. E aí que se completa também o regime misto do qual Maquiavel fala, né? Então, tinha, né, os cônsules, tinha o Senado, e agora tem o poder popular por meio da representação da plebe. No começo, esse poder que é dado à plebe, essa função da plebe nos tribunos, não é uma função de fazer leis, de propor leis, mas é uma função de veto. Então, a plebe tinha ali no começo essa possibilidade, pelo menos, de vetar aquilo que era decidido pelas outras instâncias. Depois, ao longo do tempo, os tribunos eles vão se modificar e outras funções são agregadas aos tribunos da plebe. Um século depois, a plebe já pode, por exemplo, elaborar leis, a plebe já participa das grandes funções de magistraturas de governo. Mas o que é importante nesse momento é que desse conflito entre a plebe e o Senado, um lugar de participação que não existia antes, agora passa a existir. O conflito, então, ele é gerador de vida política quando seu resultado, de algum modo, permite a coexistência política entre os humores. O exemplo dos tribunos da plebe demonstram, por um lado, uma resistência política do povo, demonstra que o povo, naquele momento, se colocou como resistência ao desejo dos grandes, e isso teve uma consequência positiva, que foi conquistar um espaço político que antes não lhe era dado, que antes lhe era negado. Então, por um lado, a gente tem tipo essa ideia, né, da plebe conquistando, do povo conquistando um lugar que antes não era seu. Então, existe ali uma coexistência entre os dois. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a plebe, ela conquista um lugar, né, isso não significa que o lugar que antes era reservado aos grandes não seja mais reservado. Não significa que os grandes perdem poder. Significa que agora a plebe também tem uma participação. Então, a coexistência nesse sentido, no sentido da participação, no sentido que agora a plebe, o povo, tem também um lugar de participação nas funções de governo. Então, nesse sentido, o desejo do povo, ele é fundamental como resistência ao desejo dos grandes. E ele é fundamental também para que os grandes não permaneçam sozinhos nas funções de governo, né, e não dominem e não oprimam a plebe, o povo. Então, o embate entre esses dois atores, no caso de Roma, né, no caso desse conflito entre a plebe e o Senado, ela não termina em supressão de qualquer um dos poderes já existentes, mas ela termina com a participação do povo nas funções de governo. Eu cito aqui um trechinho de um artigo novo do professor Ames, onde o professor Ames fala sobre esse papel constituinte do conflito político no pensamento de Maquiavel, em que ele diz o seguinte: com a instituição dos tribunos foi fechado o caminho para que os optimates pudessem usar da malignidade de seu ânimo sem freios contra o povo. Os tribunos se constituíram assim naquela necessitar por meio da qual foi imposto um limite à vontade de domínio dos grandes, permitindo as bases da liberdade republicana. Então,
porque eu acho sempre um pouco difícil, quando a gente pensa na teoria do conflito do Maquiavel, pensar como se dá esse equilíbrio, como equilibrar estes dois humores, né, quando a gente tem essa afirmação do Maquiavel de que eles são antagônicos e de que a realização plena deles, né, constitui, né, a eliminação do outro, né. O Maquiavel não diz, né, nessas palavras, o Maquiavel não diz isso, mas é isso que acontece, né, não tem como satisfazer plenamente a plebe sem deixar os grandes de lado, e não tem como satisfazer plenamente os grandes sem deixar a plebe, o povo, de lado. Então é muito difícil pensar, por exemplo, como é que a gente pode equilibrar essas duas forças, esses dois atores, ou como a gente pode equilibrar a relação entre esses desejos. Eu acho que essa também é a grande questão, né? Não é pensar como atender a cada um dos desejos, mas é como pensar, né, na cidade, na vida política, em equilibrar a relação entre esses dois desejos, né? Porque atendê-los ao mesmo tempo não tem como. Então, como se equilibra essa relação entre dois atores que desejam coisas absolutamente contrárias? E aí, esse exemplo dos tribunos da plebe, talvez, aqui na chave de leitura do professor Ames, talvez ajude a pensar isso, né? O que significa esse equilíbrio, né? Quando ele diz, né, que os tribunos da plebe são uma espécie de freio, né? Uma espécie de freio contra a malignidade, né, dos grandes com relação ao povo, né? Então, o que a gente tem aqui? Não uma supressão dos grandes e do desejo dos grandes, mas tem-se uma certa limitação da vontade do domínio dos grandes, né? E essa limitação da vontade dos grandes de opressão que tem como efeito as leis que foram favoráveis à liberdade, e não somente à liberdade do povo aqui, mas foram favoráveis à liberdade da república. Então, nesse sentido, né, essa resistência do povo, ela também é muito positiva aqui, tem que ter um pouco de cuidado para falar, mas positiva no sentido de que essa resistência do povo, ela é benéfica, né? Ela é benéfica porque é a partir dela, a partir desse momento em que o povo se coloca contra o desejo dos grandes, que leis favoráveis à liberdade da república, à liberdade do todo, elas são constituídas. E aí o Maquiavel, inclusive nos discursos, vai se perguntar, por exemplo, a quem deve ser dada a guarda dessa liberdade, né? E aí, após várias ponderações que Maquiavel faz, ele diz, não, deve ser dada ao povo. O povo tem preferência na guarda da liberdade, né? E uma das razões, eu acho que o motivo mais consistente é o fato de que o desejo popular é um desejo que mais se aproxima da ideia de liberdade. O desejo do povo é um desejo de liberdade, é o desejo que mais se aproxima da ideia de liberdade para a república, né? Porque os grandes também têm um desejo de liberdade, né? De liberdade no sentido de ser livre para dominar e oprimir o povo, né? Mas não é um desejo de liberdade republicana, não é um desejo de liberdade que seja benéfico ao corpo político. Então, o desejo do povo é o desejo mais condizente com a ideia de liberdade republicana. Então, essa teoria do conflito político do Maquiavel é uma teoria que é calcada, né, nessa postura do Maquiavel, que é uma postura que atravessa todo o seu pensamento político, que é essa postura de pensar as coisas a partir da sua verdade efetiva, como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem, né? E então, a primeira coisa que o Maquiavel diz quando fala do conflito é isso, né? Os conflitos existem, eles estão na cidade, né? Então, é preciso que se regule, né? Os humores existem, eles estão na cidade.
E por conta desse conteúdo da natureza dos desejos entre esses humores, o conflito é uma coisa latente, né? O embate entre eles é algo que vai acontecer movido pela natureza desses desejos. Pensando, né, na existência política como uma existência coletiva, né, em que todos os cidadãos, né, eles devem ter um lugar de participação, a importância, por exemplo, na República da participação de todos, o Maquiavel vai demonstrar como é necessário que esse conflito, que esses atores do conflito político, né, que esses humores, eles se mantenham, né, porque eles existem, eles fazem parte da cidade, mas importante também é regular, né, ou equilibrar a relação existente entre esses dois desejos que se opõem, porque é desse equilíbrio, dessa boa regulação, dessa boa regulamentação entre os desejos que na cidade os bons efeitos aparecem, as boas leis, as boas instituições. Acho que é isto, acho que o restante a gente conversa agora na discussão.